Capítulo 18. O esforço empregado para manter as aparências mata a felicidade. Podeis comprar por pouco uma soma de felicidade familiar, mas uma felicidade espetaculosa muitas vezes custa mais do que podeis gastar. É impossível reduzirem-se as despesas quando se querem manter as aparências, isto é, a aparência de serdes o que não sois. Não há muito tempo que em Nova York foram vendidas em asta pública a casa e os haveres de uma viúva. Averigou-se que ela, mãe ambiciosa, querendo casar as filhas com homens de condição superior à sua, fizera esforços desesperados para salvar as aparências, contraindo dívidas que por fim lhe levaram tudo o que possuía. Devia somas importantes a floristas, aos fornecedores, à costureira. Vivera muito tempo com luxo superior ao que lhe permitiam os meios, salvando as aparências por meio de mentiras constantes, e tudo isso devido à sua louca ambição de casar as filhas com homens ricos. Esta família teria podido viver confortavelmente com as suas modestas receitas, se não houvesse aquela falsa ostentação de riqueza. Aquela mãe gastou milhares de libras para sustentar um luxo semelhante ao de outras meninas muito mais ricas. E agora a mãe já não tem casa e não conseguiu casar as filhas como desejava. A desgraça de muitos lares é a ambição desenfreada, o egoísmo, a luta continuada e desesperada e ruinosa para se salvar as aparências. Por que é que tantas pessoas nas grandes cidades têm uma vida rude, angustiada, sofrendo privações, miséria, esfalfando-se, tornando-se escravas de si próprias para manter as aparências, quando poderiam conhecer gozos reais, viver contentes e felizes, serem alguém a fazer coisas úteis em cidades mais pequenas, em que os habitantes são menos ambiciosos e menos aferrados ao dinheiro e à vida aparatosa? Conheço em Nova York 2 jovens casados que são completamente infelizes por não poderem frequentar a sociedade elegante e viverem e vestirem como os que eles invejam. Andam sempre preocupados e torturados, gozando apenas donde aonde, quando podem impressionar os outros com o seu ar superior. Fazem tudo para salvar as aparências, só porque são escravos das opiniões do mundo. O que nos faz infelizes é menos a falta de conforto e de luxo do que a nossa inveja, o nosso egoísmo, as nossas loucas ambições. Sacrificando-nos à opinião, que terrível mal-estar, que torturas padecemos, que escravos e loucos nós somos ao preocupar-nos com o que pensam de nós, ao esforçarmos-nos por conseguir que nos julguem superiores ao que realmente somos. A opinião dos outros é que nos custa cara, que nos torna infelizes, desgostosos com o nosso destino, que nos faz lutar como escravos para salvarmos as aparências. Uma das maiores tragédias da nossa época é a luta para igualarmos os que são mais ricos do que nós. As dívidas são fontes de grandes infortúnios, especialmente para um casal jovem. Nas grandes cidades, muitos julgam que mostram ser umas criaturas insignificantes. Sentem-se por isso deslocadas. Não podem apresentar-se com luxo correspondente à sua educação, aos seus gostos e cultura. Não podem viver na sociedade que seria do seu gosto e não desejam conviver com pessoas que consideram baixas e incultas. Muitas famílias vivem, por causa disso, em Nova York, numa miséria perpétua. Conheço um homem de negócios que tem rendimentos modestos. Ele e a mulher são pessoas cultas, bem educadas, de gosto requintado, e não querem viver num bairro em que os aluguéis estejam mais em relação com os seus rendimentos. O resultado é que se veem obrigados a lutar muito para poderem viver num bairro aristocrático e que depois de pagarem o aluguel, pouco lhes fica para o sustento, vestuário e algumas diversões. Muitos julgam que é uma desgraça não terem grandes rendimentos e que a felicidade da vida consiste em gastar muito dinheiro com objetos de luxo. E afinal, o que é que a fortuna traz quase sempre? A desgraça, uma saúde péssima por causa dos excessos à mesa e de outros prazeres. Por outro lado, há quem se prive dos gozos por ser escravo de uma falsa economia e de um trabalho excessivo. Uma economia mesquinha, próximo da avareza, priva-os de tudo, até dentro dos lares. Em tudo veem só dissipações, aconselha a todos a não gastarem demais disto ou daquilo e tornam desgraçado quem convive com eles. Conheço um homem que, à força de gritar em casa que se gasta manteiga e carne demais, converte as refeições no martírio da família. A mulher e os filhos não se atrevem a comprar sapatos ou qualquer artigo de vestuário,
tanto o chefe de família se excita com qualquer compra. Um dos aspectos mais vis dos maridos avarentos é a sua constante censura às despesas das mulheres, privando-as assim de toda a alegria e de todo o gosto pelo lar. Se acontece a mulher fazer uma compra infeliz, o marido irrita-se, tanto que a pobre criatura se sente desgraçada, embora ele faça toda a ordem de despesas loucas e traga frequentemente para casa objetos completamente inúteis e que representam dinheiro esbanjado. Um marido, meu conhecido, nunca pergunta à mulher aquilo de que ela possa ter necessidade na casa e nunca lhe dá dinheiro para comprar aquilo de que ela precisa. Pelo contrário, compra móveis em casa de adeleiro e em leilões de todas as espécies de objetos absolutamente desusados. E todavia, a mulher não se atreve nunca a criticar o marido. Compra ele, por exemplo, toda a coleção dos livros de um autor porque os obteve baratos, quando aquela coleção talvez não tenha um só volume que interesse aos membros da família, e sabendo, porventura, a dona de casa que alguns volumes bem escolhidos teriam muito mais valor do que toda a coleção de obras insignificantes trazidas pelo esposo. Não há talvez qualidades mais mal compreendida e de que tanto se tem abusado do que a economia, e isto é muito particularmente verdadeiro em tudo que diz respeito ao lar. Uma falsa economia é fatal à alegria caseira. Muitos têm um verdadeiro feiticismo pela economia, muitas coisas que para nada já prestam e que deveriam ser inutilizadas, pejam armários e lojas. Lembro-me agora de uma vivenda que, em toda a atmosfera da pobreza e das privações, a família não tem os mínimos confortos da vida. Falsas ideias econômicas infestaram toda aquela gente a ponto de ser um verdadeiro sacrifício visitá-los. Há tempos jantava eu em casa deles, quando um filhinho de 6 anos disse que estávamos comendo cavalas, por ser o peixe mais barato. Até as criancinhas se preocupavam diante dos convivas com o preço dos gêneros. Muitos deixam esgotar as mulheres durante os primeiros anos do casamento, com o fim de economizarem para depois deitarem figura. Mas, quando estão ricos, envergonham-se de a apresentar, porque a rudeza do trabalho constante e o próprio desprendimento de si mesmas as tornaram feias e desagradáveis. O marido então imagina que a esposa destoa muito nele e chega a divorciar-se, para desposar uma menina formosa que brilhe na sociedade. Conheci em Washington homens que subiram na escala social, tornando-se membros do Congresso, ou conseguido uma alta colocação oficial, devido a uma rigorosa economia que os sacrificou muito, menos do que as mulheres. E vi-os em algumas festas públicas não só terem vergonha de apresentar as esposas, mas requestarem damas mais novas e belas. Não há muito que, num baile, encontrei um arquimilionário que viera da mais extrema pobreza, e cuja esposa sacrificara beleza, graça e encantos, à terrível luta que lhes permitiu adquirir a grande fortuna que possuem. Ela tinha uma fisionomia suave, mas cheia de tristeza, mostrava distinção, mas era desprovida dos encantos que atraem os homens egoístas. O marido estava irrepreensivelmente vestido, ostentando um esplêndido traje de cerimônia. Parecia fresco e vigoroso, por ter uma constituição mais forte do que a mulher. Distraía-se tanto a conversar e a rir com as damas mais jovens e graciosas que nem se lembrava de apreciar a pobre esposa, que, sentada à parte, vestida com simplicidade, parecia muito convencida de que, durante os anos de rude trabalho, sacrifício e rigorosa economia, perdera os seus atrativos de outrora. Só 2 vezes nesse baile vi aquele homem apresentar a esposa e muito a sobreposse. Custava acreditar que aquela mulher de aparência tão desgraciosa e abatida, que mostrava ter perdido a alegria de viver, fosse esposa daquele homem de tão bela apresentação, que todavia não se matara com trabalho para chegar à situação que desfrutava. Pude informar-me de modo como enriquecera e soube que devia a fortuna mais à sagacidade, ao áspero trabalho e à abnegação da esposa do que à sua própria capacidade. E agora que está rico, despreza a mulher, deixando-a definhar no isolamento da sua vida, debilitada pelo trabalho exausto de outrora, desgostosa pelo abandono em que se encontra. Ele percorre a região no seu esplêndido automóvel, deixando a pobre mulher quase sempre em casa. E a sua convivência é muito procurada, porque ele, apesar de pouco simpático, gasta sem peso nem medida. E assim conserva ele a sua beleza física e a sua robustez. E agora que estão no auge da prosperidade e que chegou no momento de gozarem o que possuem, a mulher está acabada. Apesar de serem ambos da mesma idade, parece muito idosa, ao passo que ele tem o aspecto da virilidade florescente.
A sua jovem esposa foi demasiadamente abnegada, teve excessiva ânsia de economia e paixão por ajudar o marido a elevar-se, conservando-lhe as forças e a beleza. Ela sacrificou-se por ele, que já não a aprecia. Assim, o egoísmo e uma exagerada economia destruíram a felicidade da sua idade madura. Atualmente, os lares são atraídos ora por Sila, ora por Caríbes, com o perigo de serem arrastados pela voragem da extravagância ou de serem despedaçados nos ásperos rochedos de uma economia falsa. A felicidade do lar consiste em viver no mar mais calmo do contentamento de espírito, da simplicidade, de uma situação desafogada e de um gozo sadio da vida.